Olá, tudo bem? Tudo jóia com você? Vamos à nossa aula de linguagem C++. Hoje vamos dar continuidade ao assunto ponteiros, que nós começamos na aula anterior, e hoje eu quero falar a respeito de aplicações mais práticas, então aplicação prática de ponteiro. Na aula passada eu apresentei conceitos e fiz algumas demonstrações. Nesta aula eu quero apresentar alguns usos dessa técnica. Então nós vamos ver passagem de parâmetro, vamos ver matrizes por ponteiro e vamos ver variáveis dinâmicas. Na parte prática, eu vou mostrar um exemplo que eu chamo aqui de exemplo 1. Nesses dois aqui nós vamos ver os exemplos 2 e 3. E ainda dentro do contexto de variáveis dinâmicas, nós vamos ver aqui o exemplo 4, onde eu farei uma aplicação mais prática do uso deste contexto. Então nós vamos falar um pouco sobre passagem de parâmetro e vamos também falar aqui sobre o uso de matrizes e variáveis dinâmicas e depois vamos trazer as variáveis dinâmicas para o exercício do exemplo 4. Em relação à passagem de parâmetro, nós já aprendemos que existem passagens de parâmetro. Por valor e por referência. No entanto, tem linguagens de programação que não trabalham com passagem de parâmetro por referência. Por exemplo, a linguagem C. Na linguagem C, nós fazemos a passagem de parâmetro por ponteiro. Como o compilador C++ também compila C, ele aceita a passagem de parâmetro por valor, por referência e por ponteiro. E é essa passagem de parâmetro que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Nós vamos começar o exemplo num programa escrito em linguagem C e vamos passar em seguida o programa para a linguagem C++. Considerando aqui uma subrotina chamada fatorial, observe que eu posso ter, então, um parâmetro, uma passagem de parâmetro por valor, ao qual estou dizendo que ela é do tipo inteiro n, esse n é a passagem de parâmetro, e eu quero o retorno do cálculo da fatorial. Fatorial é um valor que tende a ser grande, então eu posso usar aqui um long int, e aí uso aqui o fat como sendo um elemento para passagem de parâmetro por referência. Na verdade, passagem de parâmetro por ponteiro. Vamos lembrar que quando eu quero uma passagem de parâmetro diferente de uma passagem por valor, ela tem que ser sinalizada. E neste caso, essa passagem de parâmetro é definida com asterisco à frente do nome do parâmetro. Nós vamos ver isso aqui na sequência em linguagem C e C++. Muito bem. Visto isso, eu quero falar um pouco sobre as matrizes e as variáveis dinâmicas. Vamos considerar aqui como situação a seguinte estrutura: um programa que determina a quantidade de elementos que uma certa matriz de uma dimensão deve ter. Então eu faço aqui a entrada do n, que é a quantidade de valores que eu vou fornecer. O meu i será atribuído de 1 até n, de 1 em 1. Nesse momento, eu digo, por exemplo, que eu quero entrar os dados na variável chamada matriz, índice i. Eu vou fazer aqui somente a entrada, porque no código, no computador, a gente vai fazer a entrada e a saída de matrizes de uma dimensão e também de duas dimensões. Fecho aqui o laço, dou continuidade e vou fazer aqui só o encerramento. Isto aqui em português estruturado pode ser codificado desta maneira. Programa, exemplo, variável
Eu tenho aqui a variável i e a variável n, que são aqui do tipo inteiro. Vamos imaginar, por exemplo, que a matriz aqui, a variável matriz, seja do tipo real. Então eu escrevo aqui matriz, dois pontos, conjunto. E a partir daqui, dentro do parênteses, eu determino uma representação genérica de quantidade indefinida. Eu não sei quantos elementos eu vou ter. Eu vou ter aqui um elemento n. Então eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, ponto, ponto, não coloco o valor inicial, não coloco o valor final e coloco aqui de real. E eu posso dar, então, continuidade ao programa. Início. A entrada do n. Então, aqui, ó, leia n. E aí, para meu i de 1 até n, passo 1, faça. Depois a gente coloca aqui, leia, matriz, índice i, fim para, e fim. Estruturalmente, é esse o código que eu posso considerar. Essa parte aqui, essa citação, ela poderia também ser feita de uma maneira diferente. Eu posso, de repente, fazer assim, de 1 até e não determino o valor final. É mais pessoal escolher se vai fazer dessa forma ou se vai fazer desta forma. Vamos então para o computador, para nós vermos o exemplo 1, com passagem de parâmetro por ponteiro. Vamos ver o exemplo 2 e 3, que trabalham essa questão das matrizes dinâmicas. Né? Aqui é para uma dimensão. Se fosse duas dimensões, eu poderia fazer o seguinte, um A conjunto, por exemplo, duas dimensões. Primeira dimensão, linha, segunda dimensão, coluna, D, e aí eu especifico o tipo. Então esses dois exemplos, essas duas maneiras de trabalhar, serão mostrados aqui no exemplo 2 e no exemplo 3. E no exemplo 4 eu vou fazer a aplicação daquele programa de gerenciamento escolar, do nome, notas e média do aluno e também da sala de aula. Então vamos lá. Muito bem, então aqui a partir do computador nós vamos fazer aqui as aplicações mais práticas do uso de ponteiros. E antes de mostrar ponteiro na linguagem C++, que a gente já conversou a respeito na aula passada, eu vou fazer uma pequena passagem da aplicação de ponteiro usando um código em linguagem C. Vamos abrir aqui o nosso Code Blocks, eu já deixei ele pronto. E aqui eu tenho o meu programa exemplo 1.c, no qual eu tenho aqui, entre a linha 1 e 30, o código completo. Nós estamos aqui, na linguagem C, a gente usa stdio, e o ponto aqui, esse dot, né, o ponto, e o H são obrigatórios junto ao include. Essa biblioteca stdio, ou seja, o standard input-output, ela é responsável pelos comandos de saída de dados, que é o printf, e de entrada de dados, o scanf. Tem pessoas que falam printf, scanf, eu falo printf, scanf, eu já emendo tudo na mesma palavra, eu acho mais fácil. Vejamos então que aqui eu estou definindo aqui uma subrotina fatorial do tipo void, significa então que isso aqui é uma subrotina do tipo procedimento, não é uma função, ela não retorna valor, mas esta subrotina vai receber a entrada de um parâmetro por valor e vai me dar o retorno. A resposta vai vir via passagem de parâmetro por ponteiro. Observe também que eu tenho aqui na linha 7 a definição do laço, que está contando de 1 até n, que é o valor que limita o número de multiplicações. Aqui eu tenho então FAT atribuído a FAT vezes i, e muito cuidado para não confundir esse asterisco à frente do símbolo aqui de atribuição com o asterisco à frente do nome do rótulo do parâmetro. Asterisco à frente de um rótulo é ponteiro. Agora, asterisco à frente de um outro operador é operador aritmético. Não confunda alho com bugalho. Um outro detalhe aqui é que esta variável i, eu estou declarando ela dentro do próprio for.
eu usei aqui ó, int i, significa que essa variável é uma variável local, que ela só é válida dentro deste bloco. Na hora que este bloco é encerrado, o valor dessa variável é eliminado, ela também, a gente perde o acesso ao endereço de memória dessa variável. Eu vou começar a usar os termos mais adequados. Não é que a variável é apagada, a gente perde o acesso ao endereço. Eu tenho então aqui dentro do main, um detalhe, eu estou usando aqui o estilo bottom-up, né, no que não é muito comum em linguagem C, é uma prática comum em linguagem C os programadores escreverem aqui o protótipo, que nada mais é do que o cabeçalho da função, seguido de ponto e vírgula, e colocar essa funcionalidade abaixo aqui do bloco do main. É a prática mais comum. Mas como eu gosto de seguir o estilo e a metodologia bottom-up, eu prefiro fazer desta maneira. Então aqui nós já temos uma subrotina, a funcionalidade dela é entrar um valor e retornar uma resposta via ponteiro. Mas como ela é precedida de void, ela não pode ser uma função, ela é então um procedimento. Aqui eu tenho a variável char pausa, que é a variável usada aqui ó, na linha 27. Veja aqui que na linha 26 aparece a mensagem tecle enter para encerrar. Então, pausa é atribuído a getChar. Veja que getChar é uma função, porque a função retorna um valor e o valor da função pode ser atribuído a uma variável. Diferente da linguagem C++, onde a gente coloca aqui uma funcionalidade que não precisa ser atribuída a uma variável. Mas neste caso, na linguagem C, isto é praticamente obrigatório. Por isso que eu defini aqui uma variável char chamada pausa, porque ela vai receber aqui, por exemplo, uma tecla enter, um dado alfanumérico, um dado do tipo char. Isto aqui é mais elegante do que usar aquele famoso system pause, que eu já comentei com vocês em vídeo anterior, que eu não uso e diversos outros programadores espalhados no mundo também não usam e condenam esta forma de uso. Resolvida a questão do char, eu tenho então aqui a variável x do tipo inteiro, x é a minha variável de entrada. Veja que aqui na linha 22 o x é passado para o n, é a chamada aqui da fatorial. Ó. Veja que fatorial não está sendo atribuído a ninguém, então não é uma função, é um procedimento. E eu tenho também aqui a definição da variável f, que é inicializada com o valor 1, e do tipo long int, porque o resultado de uma fatorial tende a ser grande. Então, desta forma, eu vou conseguir obter o maior resultado possível que o meu compilador consegue fornecer para mim. E este parâmetro é passado aqui no endereço de f, aqui como segundo argumento, onde este valor do f é transferido para o fat aqui da sua chamada, feito o cálculo. E claro que quando a subrotina for finalizada, o endereço, o resultado, o valor desta variável, antes de eu perder o acesso ao seu endereço, ao endereço aqui do FAT, tá? O seu valor será copiado para o endereço de memória onde a variável f está definido. Então eu consigo obter o valor. E aqui eu faço então a apresentação da linha do resultado, fatorial de i, né, que o i é o meu número inteiro. Um detalhe, tem pessoas que usam aqui o D de decimal. O I significa que eu estou usando inteiro. Decimal também pode ser usado para inteiro. Só que o decimal é usado para aceitar números inteiros, octais e hexadecimais. E desta maneira eu só estou garantindo a entrada de números inteiros. E aqui para o resultado do F, eu estou usando LI, que é o long int. Então veja que eu tenho um código de formatação diferente para cada tipo de dado. Veja que a linguagem C tem suas características. Isso aqui não é uma aula de C, é apenas uma demonstração. E um detalhe, aqui na linha 20, eu estou aqui usando esta linha um tanto estranha, o while getChar, diferente de enter e diferente de end-of, final de arquivo. Esta linha é aquela linha similar aqui ó, em C++, similar a isso aqui, ó, stdin-cout ignore 80 caracteres ou enter, o que acontecer primeiro. É basicamente a mesma coisa, só que dito de forma diferente. Tem pessoas que gostam de usar aqui uma funcionalidade chamada fflush, e ele coloca como argumento stdin. E isso funciona no Windows para limpar buffer, mas não deve ser usado, porque funciona no Windows, mas não funciona no Unix,
no Linux, nos sistemas operacionais POSIX. E nos sistemas operacionais da família POSIX, se utiliza uma outra maneira que não funciona no Windows. E este estilo que eu estou apresentando aqui na linha 20, ele é genérico, ele funciona igualmente em qualquer sistema operacional, por isso é o que a gente chama de funcionalidade, instrução ANSI. Desta maneira eu não preciso ficar preocupando se meu código vai executar ou não em outro sistema operacional, eu sei que vai, é muito mais fácil. Eu escrevo um pouco mais, mas o preço é muito menor. E um detalhe ainda aqui, no scanf, o scanf é o comando que faz a leitura do teclado, então ele vai ler aqui um número inteiro, e veja que antes aqui do X eu estou usando também acesso do endereço de X, ou seja, o scanf trabalha com X como ponteiro. É algo semelhante ao que está aqui no fatorial. Veja que scanf e fatorial têm coisas em comum. E olha que coisa, muita gente diz assim que a linguagem C pode ser a primeira linguagem a ser usada por um novato em programação. A pessoa já está aprendendo a programar em C, para ela é muito bom para a vida dela. Sinceramente, eu não acredito nisso, porque como é que eu vou explicar isso aqui para um novato? Aí essa pessoa, não, mas aí você diz para ele que faz parte do comando e está tudo bem, lá na frente ele aprende. Ou é para ensinar certo ou não é para ensinar. Então veja que aqui eu tenho que fazer uma entrada baseada em ponteiro. E eu vou dizer aqui para a pessoa, olha, eu estou acessando aqui o endereço de memória. A pessoa está começando na computação, ela não entende quase nada de arquitetura, de organização de computadores. Então é uma coisa que deixa para lá. Aprenda uma outra linguagem. Tome intimidade com a programação e depois a linguagem C pode ser a sua segunda linguagem. Eu acredito nessa possibilidade. Bom, eu acho que eu expliquei de forma geral aqui o código. A nossa aula não é de C, mas foi só para não deixar passar em branco. Eu vou então agora colocar o programa em compilação. Após compilar, eu vou entrar aqui o valor 5, eu sei que a fatorial de 5 é 120. Então, retornou 120, está correto. Vamos aproveitar aqui esse momento e vamos ver o mesmo programa escrito na linguagem C++. E claro que em C++ eu estou usando aqui a mesma nomenclatura usada na linguagem C. Eu estou fazendo aqui passagem de parâmetro por ponteiro e não por referência. Há um detalhe importante que eu não falei antes, mas quando eu trabalho com ponteiro, a variável ponteiro tem que ser sinalizada o tempo todo para fazer a operação, senão você não consegue atualizar o valor do seu endereço. Veja que aqui eu até deixei a variável pausa, mas eu não estou usando a variável pausa. Então eu vou tirar essa variável, ela não precisa no programa em C++, porque o cin.get faz o efeito aqui de paralisação do teclado. Veja também aqui na linha 21 a mesma operação usado na linguagem C. É o mesmo estilo. Vamos colocar esse programa aqui em operação. Vou entrar o valor 5 e eu tenho então o resultado 120. Espero com este modelo ter demonstrado o uso de passagem de parâmetro por ponteiro em C++ e de quebra a linguagem C. Na sequência, a gente vai para o exemplo 2, que vai tratar uma outra temática. Muito bem, a partir aqui do exemplo 2, nós vamos fazer uso do que se chama variáveis dinâmicas. Anteriormente, a gente viu o ponteiro aplicado como passagem de parâmetro, e agora vamos ver o ponteiro aplicado em variáveis chamadas dinâmicas. Nós sabemos, pela experiência que já temos aí no uso da linguagem C++, nesse período de aprendizagem, e há pouco mostrei a linguagem C, e em outros vídeos vocês viram exemplos em Pascal, eu mostrei linguagem Lua. Por exemplo, Lua trabalha com variável dinâmica o tempo todo, Pascal, C, C++, Java, C Sharp trabalham com variáveis estáticas. Quando eu defino uma variável do tipo estática, eu preciso definir o seu tipo e muitas vezes, nos casos das matrizes, eu tenho que já indicar previamente a quantidade de elementos que essa variável terá na memória. E uma vez que eu defini essa quantidade, eu não consigo alterar essa quantidade no tempo de execução do programa, a menos que a linguagem dê suporte
ao uso de variáveis dinâmicas. Isso o C# fornece, o Java fornece. Mas linguagem C, C++ não tem essa característica. Para conseguir o efeito de uma variável dinâmica, eu tenho que fazer a operação por ponteiro. Então, antes de falar alguma coisa sobre este programa, observe o código aqui da linha 1 a 30, se for o caso, pause o vídeo. Eu vou colocar as demais linhas para que você tome nota do código, se assim desejar. E aqui veja o restante do programa a partir da linha 31, estendendo até a linha 43. E agora nós vamos falar um pouco sobre este detalhe. Anteriormente, em lousa, eu conversei com vocês sobre o uso de variáveis dinâmicas, de matrizes dinâmicas. Observando agora aqui ao lado o diagrama daquilo que conversamos, observe que temos, depois do terminal início, a indicação da leitura da variável n, solicitando a quantidade de elementos que a matriz deve ter. Esse trecho do diagrama está aqui representado entre as linhas 16, 17 e 18. A linha 20 ela não consta no diagrama, mas é ela que faz toda a operação de definição dinâmica de espaço na memória. Então, observe que anteriormente, na linha 10, eu defini as variáveis i e n como variáveis inteiras, o i controlando o índice e o n a quantidade de elementos, e na linha 11 eu defini a minha matriz do tipo real. E veja que essa matriz está sendo declarada como ponteiro. E excepcionalmente eu não usei aqui a letra P, como eu gosto de usar à frente do nome da matriz, somente para deixar compatível aqui com o diagrama que está aqui do lado. Veja então que na linha 20, a matriz é atribuída ao uso de um comando chamado new. Esse comando chamado new, na linguagem C++, ele define de forma dinâmica a quantidade de elementos que a matriz deve ter. Vamos lembrar o seguinte, que na linha 11, o fato de eu ter colocado float à frente do ponteiro matriz não significa o seu tipo de dado, mas sim o limite máximo de bits que ele deve ver a partir do endereço inicial da matriz, como já conversamos na aula anterior. O tipo de dado, a definição da quantidade de floats que deverá ser dado, está indicado em new float e, entre parênteses, a indicação da variável n. Se eu definir para a variável n, por exemplo, o valor 5, a linha 20 diz que new float n, que o compilador precisa reservar na memória, é o espaço de 5 floats para uma variável chamada matriz, que é um ponteiro. Então, nesse momento, eu consigo, em tempo de execução, reservar o espaço em memória. Depois nós temos no diagrama o trecho de entrada de dados, que está representado aqui entre as linhas 22 a 29, especialmente a linha 26, é o que está dentro do diagrama, e a linha 23 é a definição do laço na preparação. E temos ainda, aqui no final, a apresentação dos dados da matriz, ou seja, o display do meu diagrama está entre as linhas 31 e 35, especialmente na linha 33. Agora vamos, deixando aqui do lado o diagrama, vejamos um detalhe. Quando eu declaro que um ponteiro é do tipo float, eu sei que esse ponteiro tem que percorrer de um ponto inicial até um ponto final o tamanho de um float. E aqui na linha 20 eu disse para o compilador que eu quero reservar na memória, em tempo de execução do programa, um determinado número de espaços para armazenar dados do tipo float. O que acontece, como isso é feito de forma dinâmica e é feito a partir do momento que o programa já está em operação, o computador vai reservar esse espaço na memória. Eu vou entrar os meus valores, vou trabalhar o que tem que trabalhar, vou dar o processamento, a saída. E depois disso tudo, antes de finalizar o programa, eu preciso remover da memória esse ponteiro. Então, quando eu uso o comando new para definir a quantidade de espaços dinâmicos que eu vou usar para uma matriz, para um ponteiro, eu não posso esquecer que eu tenho que, antes de finalizar o programa, remover da memória essa área. Se eu não fizer isto aqui na linha 37 e rodar esse programa diversas vezes, a cada momento que eu rodo o programa, ele vai reservando espaços.
e acumulando esses passos numa área de memória que é reservado para trabalhar com dados dinâmicos. O que vai acontecer? Em determinado momento, essa área de memória vai ficar lotada, porque você não está fazendo a remoção desses dados, a máquina não sabe que tem que remover, é você que vai fazer isso. Veja que a linguagem que estamos usando é uma linguagem do tipo estática, não é uma linguagem do tipo dinâmica. Numa linguagem do tipo dinâmica, esta ação é indicada que eu preciso fazer, e esta ação eu não preciso dizer, porque numa linguagem que trabalha com uma ação dinâmica, essa ação é controlada pelo seu compilador ou interpretador. Mas no caso de linguagens do tipo estáticas, como é Pascal, C, C++, eu sou obrigado a remover a alocação de memória que eu efetuei logo acima. Se eu não fizer isso, um momento a minha máquina vai travar. Possivelmente, aqui no caso do Windows, dê até a famosa tela azul. E aí você vai ter que reinicializar a sua máquina e vai, com certeza, eventualmente até perder dados do seu programa, que foi interrompido no meio do caminho. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Eu reservei espaços com o comando new, eu removo os espaços com o comando delete, ou seja, new e delete são comandos que devem andar em paralelo. Vamos colocar aqui o programa em execução, e olha que interessante. Nesse momento ele pergunta, entre a quantidade de elementos, eu vou entrar 5. Agora, entre o valor para a variável matriz índice 1, eu vou entrar 1, 2, 3, 4 e 5. E observe que ele mostra os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos rodar o programa novamente. E agora eu vou pedir para entrar 7. E eu vou entrar os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vou ter então a apresentação dos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, com isso nós estamos vendo como fazer uso de ponteiros para uma aplicação prática, com matrizes onde eu não sei a quantidade que o usuário precisa entrar de elementos naquele momento na operação do programa. É diferente de quando eu conheço o número de vezes. E eu também não posso chegar aqui, o usuário vai trabalhar com 5, com 10, com 15, eu não sei. Eu coloco a quantidade máxima de elementos que a matriz pode trabalhar, porque eu vou estar ocupando espaço da memória, que é importante para outros dados e outras operações do programa ou mesmo do sistema operacional. Então, esta é a forma mais adequada de fazer. Então, com isso, a gente encerra este exemplo e vamos, na sequência, ao exemplo 3, onde eu vou estender um pouco mais a aplicação do uso e definição de variáveis dinâmicas, e, nesse caso, matrizes dinâmicas. Muito bem, então, aqui a partir do exemplo 3, nós temos aqui a aplicação de desenvolvimento, de uso de uma matriz dinâmica, nesse caso com 2 dimensões. Então, antes de eu falar alguma coisa do código, se quiser tomar nota, anote aí as linhas de 1 a 30 e anote também as linhas de 31 até 53. Vamos ver aqui neste programa, e acompanhando aqui ao lado o diagrama de blocos, que nós temos a entrada da quantidade de linhas na linha 14 e a entrada da quantidade de colunas na linha 18. O diagrama também apresenta o bloco de entrada de dados, que está aqui configurado entre as linhas 27 e 34, mais precisamente aqui a linha 31, onde eu peço para fazer a entrada na P-matriz índice I e índice J. E na sequência, a apresentação da saída configurada aqui entre as linhas 37 a 43, aqui junto à linha 40, onde eu peço para apresentar aqui os índices da matriz e sua continuidade na linha 41, onde eu estou escrevendo aqui P matriz índice índice J, como indicado aqui ao lado no símbolo de display. Levando em consideração o exemplo 3 em relação ao exemplo 2 há pouco apresentado, nós temos aqui na linha 21 a definição da quantidade de linhas. Então veja que eu preciso primeiro separar na memória a quantidade de linhas que eu vou usar. E depois, a partir de cada uma das linhas, eu vou percorrer cada uma das linhas em particular, e em cada uma dessas linhas eu vou definir o número de colunas. Desta forma eu consigo separar na memória uma estrutura
um espaço para representar uma matriz de duas dimensões. E uma coisa importante é que quando eu vou usar uma matriz de duas dimensões, eu aqui, por exemplo, na linha 11, eu estou definindo aqui o ponteiro do ponteiro P matriz. Então, por exemplo, se eu tivesse deixado desta forma, eu vou trabalhar aqui um ponteiro que pode ser usado para definir uma matriz de uma dimensão. Mas como eu quero duas dimensões, eu faço ponteiro de ponteiro. Se eu quisesse três dimensões, eu colocaria ponteiro de ponteiro de ponteiro e assim sucessivamente. É claro que quanto maior o número de ponteiros sobre ponteiros, o nível de cuidado na elaboração do programa se torna altamente necessário e um cuidado muito grande, um nível de atenção muito grande tem que ser implementado por você. Então, a partir do momento em que eu defino aqui o ponteiro de matriz, eu estou dizendo que quero definir um ponteiro numa posição, nesse caso, de linhas, e para cada linha eu quero definir um ponteiro para suas colunas. E isso fica bastante claro neste trecho entre a linha 21 e 24. E assim como fizemos no programa exemplo 2, quando eu crio o espaço de memória em tempo de execução, eu aloco este espaço de memória, eu preciso limpar esse espaço, eu preciso retirar esse espaço da memória antes da finalização do programa. E o problema aqui é que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de um detalhe. Aqui eu estou na linha 21 declarando a quantidade de linhas de forma dinâmica e na linha 24 a quantidade de colunas dinâmicas para cada uma das linhas estabelecidas. Então, como eu criei esta área de memória usando este artifício, eu vou ter que usar um artifício semelhante para a remoção deste espaço na memória. Veja que aqui eu tenho que fazer a remoção do espaço em sentido contrário ao movimento que eu fiz para reservar esses espaços na memória. Por exemplo, aqui na linha 21 eu declaro a quantidade de linhas e depois eu declaro a quantidade de colunas. E aqui na remoção do espaço de memória eu vou primeiro remover as colunas de cada linha, e, por último, eu removo a quantidade de linhas. Com isso, eu limpo toda a memória que foi alocada dinamicamente entre as linhas 21 e linha 24. Vamos agora, neste momento, colocar o programa em execução. E, neste momento, vou entrar a quantidade de linhas. Vamos colocar aqui 4 linhas com 3 colunas. E veja que, neste momento, o programa está solicitando a entrada de um valor na posição da matriz linha 1, coluna 1, e eu vou entrar então o valor 11. Para a linha 1, coluna 2, eu vou entrar 12, para a linha 1, coluna 3, eu vou entrar 13. E assim eu vou fazer agora para a segunda linha, primeira coluna. Eu vou entrar 21, 22 e 23, e vou entrar para a linha 3, coluna 1, 31, 32, para linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3, 33. Temos ainda a quarta linha, primeira coluna, eu vou entrar 41, e assim sucessivamente, 42 e 43, e na sequência o programa apresenta todos os valores fornecidos em suas respectivas posições. Finalizando o programa, temos então um exemplo de uso com matrizes de duas dimensões. Então, com isso, nós tivemos aqui o exemplo de uso dinâmico, de variáveis dinâmicas, matrizes dinâmicas, tanto de duas dimensões, aqui no exemplo 3, como de uma dimensão no exemplo 2. E agora, no exemplo 4, nós vamos trabalhar uma aplicação um pouco mais prática. Vamos usar aquele programa que faz a entrada dos nomes dos alunos, suas notas, a classificação e a apresentação desses nomes em ordem alfabética, as notas e suas médias, como fizemos em aulas anteriores. Vamos então ao exemplo 4. Então, a partir do exemplo 4, nós temos aqui o programa que manipula os dados de um aluno com o nome, as 4 notas bimestrais e a média. Esse programa já é conhecido. Eu entro os dados do aluno, ele apresenta os alunos em ordem alfabética, mostra as 4 notas bimestrais e mostra também a média da sala. Então, desejando tomar nota do código,
Pause o vídeo, observe as linhas de 1 a 30, da linha 31 até a linha 60, da linha 61 até a linha 90, da linha 91 até a linha 120 e finalizando da linha 121 até a linha 138. Como percebido neste código, temos então o uso nesta situação de ponteiros. Eu gostaria de chamar a atenção aqui entre a linha 15 e a linha 20, que é a definição da estrutura de dados CAD aluno. Entre as linhas 24 até a linha 26, a definição das variáveis comuns do nosso programa. Mas aqui na linha 27 eu tenho o tipo de dado derivado CAD aluno. Estou definindo então um ponteiro para manipular o aluno, um ponteiro para manipular a posição I dos dados na memória e um ponteiro chamado J para auxiliar o posicionamento dos dados na memória. E tenho também aqui uma variável comum X que será usada no momento da classificação alfabética dos dados no nosso programa. Aqui na linha 38, nós temos a entrada da quantidade de elementos, que é solicitado pela linha 37. Essa quantidade de elementos ela é transformada da entrada formato ASCII alfanumérico para o número inteiro e atribuído à variável tamanho. E aqui na linha 40, eu estou definindo o ponteiro aluno a partir do comando new. Ou seja, neste momento estamos reservando na memória uma determinada quantidade de espaço para fazer a manipulação dos dados na memória. E uso aqui então o tipo de dado CAD aluno. Observe que aqui dentro dos colchetes eu estou estabelecendo a quantidade de elementos que serão trabalhadas dentro do programa. Eu tenho então a quantidade fornecida para a variável tamanho, que é multiplicada pelo tamanho em bits do CAD aluno, pois desta forma eu tenho que saber quantos bits de memória eu vou trabalhar. Então, desta forma, eu garanto a efetividade de saber exatamente quanto de espaço de memória será necessário. Aqui na linha 44, eu estou dizendo aqui que o meu ponteiro I assume o endereço do ponteiro aluno. Eu vou usar esta linha em alguns pontos do programa. Essa estratégia serve para dizer ao ponteiro I que ele deve começar a sua operação a partir do início do endereço onde o ponteiro aluno se encontra. Internamente, seria algo parecido, mais ou menos próximo. Aqui é uma especulação. Como se fosse aluno índice I. Seria mais ou menos esta referência, ok? Somente aqui por um princípio didático, só para a gente começar a entender o que está acontecendo. Depois disso, eu tenho aqui um laço chamado for, onde ele controla aqui a quantidade de vezes que esse laço vai executar. Eu estou aqui fazendo uma introdução ao uso mais prático de ponteiro e não estou levando ponteiro ao extremo. Você deve estudar um pouco mais sobre ponteiro depois, porque a introdução que eu estou fazendo é uma apresentação. Este é um assunto que você pode aprofundar fazendo um estudo aí de livros, ver fóruns, tutoriais a respeito do assunto. Quanto mais você aprender sobre ponteiro, é muito melhor. Então aqui no programa eu tenho na linha 49 a entrada do dado. Eu estou fazendo aqui a leitura do aluno índice I.nome. Essa é a ideia. Só que aqui o meu índice I, o meu aluno índice I, então aqui aluno na linha 44, né? Aqui aluno índice I, então aqui aluno índice I, que é o que eu traduzi aqui do lado. Então esse aluno índice I, que é representado aqui por ponteiro I, seta, eu leio isso aqui como seta, ou arrow, nome. Então, nesse momento, eu estou entrando o nome na posição que o ponteiro se encontra a partir do ponteiro aluno. Entro o nome, na sequência eu tenho o laço do J, onde eu vou entrar a primeira, segunda, terceira e quarta notas. Eu faço a entrada em entranota, que é convertido depois aqui para o seu formato float, e transferido para o ponteiro I
do nota índice J. Esse momento aqui é exatamente este, onde eu estou dizendo aqui que eu estou lendo o aluno índice I ponto nota índice J. Após fazer a entrada do primeiro aluno, eu tenho que acessar o local para o segundo aluno. Isso é feito aqui na linha 59, usando aqui a aritmética de ponteiro que eu apresentei na aula anterior. Então, ponteiro I é adicionado a mais uma posição à frente. É como se eu estivesse trabalhando aqui com um I atribuído a I mais 1. Lembrando aqui que o ponteiro I, eu estou considerando ele aqui como se fosse a minha variável I. Então, naturalmente, I atribuído a I mais 1 é representado aqui por P mais, incrementando mais 1 ao ponteiro de memória. Dessa forma, eu passo para o segundo, terceiro, quarto, quinto, tenha quantos alunos tenham sido informados aqui em quantidade. Na sequência, nós temos então o cálculo das médias, notas dos alunos e também da média do grupo. Eu estou trabalhando aqui com a mesma estratégia. E observe em especial que aqui na linha 64, eu disse que o meu ponteiro I passa a ser o endereço do ponteiro aluno. Isso é necessário, esse pivô é necessário, uma vez que o ponteiro I aqui na linha 59 foi sendo posicionado à frente na memória. E eu não quero me preocupar quantas vezes eu forneci esse ponteiro. Basta que eu tenha o endereço do pivô, que é o meu ponteiro aluno aqui, definido na linha 40, que eu já usei ele na linha 44, basta dizer aqui na linha 64 que o ponteiro I deve voltar a apontar para o endereço inicial do meu ponteiro aluno. Dessa forma, eu garanto que o meu programa não vai cometer nenhum erro de operação. A mesma estratégia eu vou usar, então, aqui na classificação dos dados. Só que na linha 79, eu volto a dizer que o meu ponteiro aluno deve apontar o seu endereço para o ponteiro I. Nesse momento aqui, eu vou usar aquela estrutura de classificação baseada em propriedade distributiva com permuta, onde a permuta está definida aqui na linha 88, 89 e 90, que é a troca. E nós sabemos que essa operação é feita da primeira posição de I até a penúltima posição de elementos. O último elemento a gente não olha na classificação no I, ele será usado apenas aqui no laço do J. E o laço do J é representado por JI mais 1. Esse JI mais 1, ele é simulado aqui, ou ele é executado realmente em ponteiro, quando eu digo aqui que o meu ponteiro J aponta para o endereço onde o I está posicionado, e a partir daí eu acrescento mais uma posição ao I, porque eu tenho que pegar aqui o J como I mais 1. Faço então a comparação. Se o ponteiro aqui, se o nome do ponteiro I é maior que o nome do ponteiro J, então eu efetuo a troca. A cada movimento de J, eu avanço ele à frente, uma posição, e a cada término do laço J, eu acrescento então a posição I mais 1 endereço à sua frente. A partir daí eu tenho então a saída de dados, que vai mostrar o relatório do meu programa, e após apresentar a média do grupo, antes de finalizar o programa, eu libero o espaço de memória que foi reservado para aluno. Vamos colocar aqui o programa em execução. Assim que o programa entre em operação, eu vou colocar, por exemplo, 4 alunos. Vou entrar o primeiro nome, eu vou considerar aqui como Silvio sendo o primeiro aluno, e vou dar as notas 1, para a gente depois ver a classificação. O segundo nome, eu vou entrar a aluna Amélia, notas 2. O terceiro nome vai ser a aluna Silvia, com as notas 3. E como quarto aluno, eu vou entrar a aluna Paula, com as notas 4. Na sequência, esses dados são ordenados. Se eu tivesse colocado 10 alunos, eu teria uma relação aqui de 10 nomes com 10 ordenações. Neste momento, encerro, então, o programa. Na sequência, eu vou fazer, já que eu abri exceção usando a linguagem C, eu vou abrir mais uma exceção aqui na nossa aula de C++, e vou fazer os exemplos 2 e 3, que nós já usamos aqui anteriormente, em linguagem Lua.
eu quero fazer um comparativo de uma linguagem estática, que é o C++, com a linguagem dinâmica, que é Lua. E vocês vão perceber que o movimento de definir, de pedir o uso de uma matriz, seja de uma dimensão ou duas dimensões, ele tem que ser expresso pela nossa ação de programação. A única diferença é que na linguagem Lua eu não preciso, por exemplo, fazer aqui um delete da área alocada. Eu peço a alocação da área e deixo o restante pelo programa. No entanto, isso não quer dizer que Lua é melhor que C++ ou que C++ é melhor que Lua. São linguagens com objetivos diferentes, com aplicações diferentes, mesmo que elas possam ser usadas de forma genérica para solucionar diversos problemas gerais, elas têm as suas especificidades. Então, vamos usar um exemplo em linguagem Lua. Tomando então por base o exemplo 2, agora codificado em linguagem Lua, observe o programa aqui apresentado e ao lado o diagrama de blocos que usamos como parâmetro para o nosso programa escrito em C++. Veja que na linha 6 eu estou definindo ali a variável matriz e atribuindo esta variável aqui neste momento como sendo uma matriz do tipo dinâmica. Em C++, esta linha era a linha escrita matriz atribuído ao uso do comando new. Na sequência, entre as linhas 9 e 13, temos o bloco de entrada e entre as linhas 17 e 20, o bloco de saída. Então veja aqui que a linha 19 está expressa no display aqui ao lado, e a linha 12 ela está expressa no manual input também aqui ao lado. Aqui na linguagem Lua, nós temos aqui a declaração do início da variável, nesse caso é uma variável dinâmica, mas nós não precisamos colocar a limpeza, o delete, ou o equivalente ao delete, na linguagem Lua. Por ser Lua uma linguagem dinâmica, ele faz todo o tratamento interno para uso da ação de variáveis dinâmicas. Vamos colocar este programa em execução. Vou entrar aqui a quantidade 5 e entrar os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que ele aceitou 5 posições. Vou rodar novamente o programa e agora entrar a quantidade 7. E vamos entrar os valores então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esses são também apresentados. Vamos então ao exemplo 3. Aqui no exemplo 3, acompanhando o diagrama de blocos aqui ao lado, temos uma estrutura bastante parecida com a do C++. Eu procurei deixar a estrutura deste programa parecida com a do C++, apenas por questões didáticas. Se eu fosse usar na prática, eu faria ele um pouco diferente. Veja que aqui na linha 9, a variável chamada pmatriz é definida aqui de forma dinâmica em número de linhas, e entre a linha 11 e 13, faça a declaração aqui, a definição da variável pmatriz, a partir de cada posição de linha controlada pelo i, suas respectivas colunas. Vamos colocar este programa em operação. Vou entrar a quantidade de 4 linhas e 3 colunas. Agora para linha 1, coluna 1, eu vou entrar 11, linha 1, coluna 2, eu vou entrar 12, e assim sucessivamente eu vou entrar valores para as demais posições. Veja, linha 3, coluna 1, e assim sucessivamente. Veja então a apresentação desses resultados. Então aqui nós estamos vendo um exemplo aplicado na linguagem Lua, que é uma linguagem do tipo dinâmica, onde a declaração das variáveis dinâmicas devem ser feitas, mas a sua remoção da memória não. No entanto, na linguagem C++, além de declarar o uso de uma variável dinâmica, eu preciso lembrar que tenho que remover esse espaço da memória antes da finalização do programa. Muito bem, então com essa aula nós vimos a aplicação mais prática, mais contextualizada do uso de ponteiros. Na aula anterior eu fiz a apresentação do conceito e algumas demonstrações, e agora a parte prática. Eu gostaria de deixar para vocês uma tarefa. Pesquisem bastante sobre ponteiros, dê uma estudada nesse assunto, porque é uma parte importante no uso de linguagens como C, C++, que trabalham com, são linguagens estáticas,
mas permitem o acesso à memória de forma dinâmica. Deu para perceber a diferença entre C++ e a linguagem Lua que eu mostrei ao final, por ser uma linguagem dinâmica. Eu acho então interessante você que assiste esse vídeo fazer um estudo mais aprofundado de ponteiro, porque vale a pena aprender e dominar essa técnica. Um grande abraço, até a próxima, fui!